Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 24, verso de número 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim, Jesus é quem está dizendo aqui. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos fechar os olhos. Pai Santo e Pai Bendito, eu venho a Ti através do Seu Filho amado, Jesus. E eu venho pedir hoje uma porção de graça, gloriosa, abundante, sendo despejada neste culto, sobre as vidas dessas pessoas, e abundando para a Sua glória. Que haja um espírito de temor nesse local. Que o Senhor nos dê entendimento da Sua palavra. Pai querido, salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Ensina-nos e seremos ensinados. Edifica-nos e seremos edificados. Santifica-nos e seremos santificados. Que na nossa debilidade, que na minha fraqueza, o Senhor obtenha glória. Que o Seu reino avance e a Sua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui essa noite. Como eu tinha dito, nós vamos iniciar hoje uma série sobre evangelismo. A princípio, eu iria fazer classes de evangelismo nos sábados à tarde, para aqueles interessados, para nós começarmos então um projeto de evangelização na cidade de Franca. Evangelizar ruas, hospitais, casas de recuperação, asilos, orfanatos, praças e todos os lugares possíveis. Então, faria essas classes no sábado e chamaria os interessados. Foi então que, ao meditar sobre a tarefa da grande comissão, eu pude ver que na grande comissão que Jesus ordena a evangelização do mundo, Ele não deu o luxo de ter uma classe de interessados e não interessados. A tarefa da grande comissão, da evangelização do mundo, é para toda a igreja, é para todos os cristãos, todas as classes de cristãos, todos os ministérios dentro da igreja. Então essas classes, essa série de evangelismo, será feito no domingo, o culto onde comparece o maior número de pessoas e de irmãos, porque é um dever e uma tarefa de todos nós evangelizar. Marcos 16, 15 e Mateus 28, 18 descrevem a grande comissão. Jesus reúne o seu povo antes de ascender aos céus e os comissiona a ide e pregai o evangelho, a palavra de Deus, a toda criatura da terra. Quem crer, se for batizado, será salvo, segundo o relato de Marcos. E ensinando todas as nações a guardar todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o relato de Mateus. Nisso consiste a grande comissão, que toda a igreja saia às ruas a pregar a mensagem do Evangelho aos perdidos. E você precisa se conscientizar disso. Então essa série
foi marcada com a intenção de promover nesta igreja um despertar, um incentivo, uma ordem para evangelizarmos a nossa cidade e até os confins da terra. Então todos vocês que estão aqui estão debaixo dessa comissão, desse comandamento, dessa ordem dada por Jesus. Se você está aqui hoje, é crente em Jesus e não se interessa por evangelismo, não se interessa por pregar o evangelho, você está em desobediência, está sob pecado. Você está em rebeldia contra Deus. É uma ordem, é um mandamento a todas as classes de cristãos, a evangelização. Se você tem omitido o evangelho da sua família, amigos, colegas de escola, de trabalho, viajantes, você está em desobediência. Você está pecando gravemente contra Deus, omitindo a eles a salvação, omitindo a eles o caminho da salvação do evangelho. E nós, antes de começar essa série, antes de você sair e ir às ruas pregar o evangelho, talvez você precisa de uma motivação. Talvez você precisa ter ciência de fatos e de realidades para que você seja levado ao evangelismo. O Instituto Moody chegou à conclusão que somente 5% dos cristãos dessa época tiveram a experiência de trazer uma pessoa para Jesus. Significa que 95% dos cristãos de hoje nunca ganharam uma alma para Jesus. Com certeza você está nessa estatística. Só 5% dos cristãos atuais tiveram a experiência de trazer uma alma para Jesus, de salvar um pecador. 95% das pessoas que esquentam seu traseiro nos bancos da igreja nunca trouxeram uma alma para Jesus. Eu já começo a ver rostos corar de vergonha. Você, infelizmente, faz parte dessa estatística. Agora, por que você faz parte dos 95? E aquele que vai me assistir, com certeza, muitos do que vão me assistir, também não tiveram a experiência de trazer uma alma para Jesus. Talvez é porque você não saiba da necessidade e da perdição que se encontram os pecadores no nosso mundo atual. Talvez é por causa do pós-modernismo que contaminou o evangelicalismo contemporâneo. O evangelho nacional, bem como mundial, de 30, 40 anos para cá, ele é um evangelho imediatista, que apenas foi feito para atender a necessidade do homem. Então, todo o viés da igreja moderna é voltado para a necessidade do homem. Logo, quando o homem foca a sua fé, o seu credo, o seu evangelho na sua própria necessidade, ele se esquece da necessidade alheia, em todos os aspectos, financeira, física, emocional, e principalmente na necessidade espiritual alheia. Então eu acredito que a maioria dos cristãos atuais não tem interesse pelo evangelismo, porque eles estão focados em usar a fé e o evangelho para atender suas necessidades. Um evangelho egocêntrico. O ego é o centro. E também eu acredito, porque eu acredito que os cristãos atuais, eles não têm em mente o estado que se encontram as pessoas que estão sem Cristo. Porque eles não têm noção do perigo que a impiedade humana corre sem Jesus. Para você ter uma ideia, existem
2 bilhões e 400 milhões de pessoas em todo o globo terrestre que nunca ouviram o Evangelho, estão completamente perdidas. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca leram a Bíblia, nunca entraram em uma igreja. E se esses 2 bilhões de pessoas morrerem agora, vierem a óbito agora, elas encherão o inferno nesse momento. Pastor, na ignorância do ímpio, ele pode ser salvo? Ezequiel 18 e Ezequiel 37 diz: se eu disser que o pecador vai morrer, tu sabendo disso não adverte, o ímpio morrerá no seu pecado. O ímpio será condenado no seu pecado. Veja só, o ímpio não foi advertido. O Atalaia omitiu a mensagem. Ele não sabia da existência do Evangelho. Ele não sabia da existência de Deus. A Bíblia não diz que ele, na sua ignorância, viverá. Ele morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue dele demandarei da sua mão. Então, Jesus está ensinando que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão condenados. Aqueles que sem conhecimento de Deus, do Evangelho, de Jesus, pecarem, serão condenados sem esse conhecimento. O mundo está perdido. Você precisa saber, então, a primeira coisa que você precisa saber para começar a evangelização, para obedecer à ordem da grande comissão, primeira coisa que você precisa aprender é a situação do mundo atual. A situação e o estado que se encontra o ímpio. Presta atenção, Deus, um dos atributos mais proeminentes da natureza de Deus é a justiça. A justiça fala da excelência moral de Deus. Deus é absolutamente justo. Ele teria que deixar de ser Deus se ele não fosse justo. É intrínseco do caráter de Deus ser justo. E a justiça de Deus demanda, ordena que ele condene o pecador, que ele puna o pecador, que ele exerça juízo sobre o pecador. Então a justiça de Deus, a excelência moral de Deus ordena que ele condene, puna, execute juízo sobre o pecador. Ok? E sobre o pecado. O que é o pecado? Alguns significados. Transgressão da lei. Pecado é quebrar, desobedecer a lei de Deus. Pecado também é iniquidade, o oposto de equidade, justiça, injustiça. E o pecado, a palavra hebraica para o pecado quer dizer desviar-se do alvo. Esse é o sentido original da palavra pecado. Então, aquele que comete iniquidade, transgressão, se desvia do alvo, que é a lei e a vontade de Deus, e ele é punido por Deus por causa do pecado. Ok, quem então pecou? Quem será punido por Deus? Quem será condenado? Quem sofrerá o justo juízo de Deus? A justa ira de Deus? Quem? Quem pecou? E quem pecou? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram. A Bíblia diz que não há um homem sequer, nenhum só que não peque. Toda a raça humana pecou. Todo homem nascido de Adão, nascido de mulher, pecou. Todos os povos pecaram. Todas as etnias, todas as raças, todos os continentes, vilarejos, todas as cores pecaram.
A raça humana está baixo o pecado. Qual é a consequência para quem pecou? A consequência para quem pecou. Primeira, Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A consequência para o pecador é a morte. A consequência para o pecador é a morte eterna. Qual é a consequência para quem peca? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Salário, paga, retribuição, consequência de quem peca, a morte. Que morte é essa? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você notou que todos os textos que eu li, eles usam o termo todos. Deus vai punir o pecador. A justiça ordena que ele condene. Quem pecou? Toda a raça humana, todos os homens. Qual a retribuição? A morte. Que morte é essa? A morte eterna. O lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quais as pessoas estão condenadas ao inferno? Quais as pessoas estão fadadas a sofrer a justiça de Deus? Toda a humanidade que está sem Jesus. Todos os homens que não nasceram de novo. Todos os homens que não creram no santo evangelho. O mundo está perdido. O mundo está sob o juízo iminente de Deus. O mundo está sobre o julgamento iminente de Deus. As nações estão perdidas. Os povos estão perdidos. Vilarejos, favelas, grupos sociais, heresias, seitas, tribos estão perdidas. Estão sob o pecado. Quando que o pecado se instalou no homem? Davi no Salmo 51 diz: num ventre de pecado deu à luz a minha mãe. Em pecado fui formado. Já vem na gestação. A raiz e a essência do pecado está na natureza do homem. Logo, ele vai pecar. Essa é a condição do homem. Agora eu trouxe aqui uns dados e umas estatísticas para você saber a condição do globo com relação ao evangelho. Você precisa prestar muita atenção. Eu não quero ninguém conversando aí no fundo. Por favor, eu preciso da sua atenção. É uma aula isso aqui. Somente na Índia existem 360 milhões de deuses. A Índia é o segundo país mais populoso do globo, que tem quase 1 bilhão de habitantes, perdendo apenas para a China. É uma cultura que adora 360 milhões de deuses falsos. E é uma das nações mais corruptas, mais sujas, mais sincréticas de toda a terra. É quase uma nação inteira condenada. Esse é o estado da Índia, que possui quase 1 bilhão de habitantes. Ela está sob maldição e sob a ira de Deus. Japão, a terceira maior economia do mundo. A nação inteira ainda está prostrada em adoração a Buda.
No Japão, nós temos um dos menores índices de evangélicos na nação. É uma potência mundial oriental que está sobre uma cegueira e sob condenação. Tóquio, uma das cidades mais ricas e mais populosas do mundo, está perdida, está condenada. O continente africano está entregue à feitiçaria e ao ocultismo. As religiões afro dominam, cegam e destroem o continente africano. Das 1.800 línguas faladas na África, a palavra de Deus foi traduzida em apenas 150 línguas. Das 1.800 línguas faladas no continente africano, a palavra de Deus está escrita em apenas 150 línguas. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia, nem uma vez sequer. Não possui um exemplar sequer da Bíblia no seu idioma. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão no continente africano. É um continente que está sob uma profunda miséria e destruição. E milhões estão caminhando para o inferno. Na América Latina, ela está dominada pela idolatria, o catolicismo romano, o espiritismo kardecista e a feitiçaria. Está infestada de paganismo e crendices. América Latina, o que se adora é um outro Deus, formando um culto sincrético, pagão e idólatra. No Oriente, o islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Estudos dizem que em alguns anos o islamismo vai alcançar 1.750 bilhões de adeptos. Em 1981, o islamismo ultrapassou o catolicismo como a maior religião do planeta, e de lá nunca mais parou. O islamismo e os muçulmanos é uma das maiores pragas que se multiplica tão rapidamente na terra. Não só multiplicam-se milhares de pessoas condenadas, como elas influenciam tantas outras a serem condenadas. No Ocidente, o que você vê hoje é uma explosão do ateísmo, do relativismo, do ceticismo crescer. O que você hoje vê na Inglaterra não é mais o país de Charles Studd, Leonard Ravenhill, John Stott, Martyn Lloyd-Jones, dos puritanos. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, é o ateísmo. Na Ásia, das 1.980 línguas faladas na Ásia, nós só temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas. Das 1.980 línguas que são faladas na Ásia, nós temos a Bíblia traduzida só em 91 línguas. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. A Europa que foi berço da reforma protestante. A Europa que foi a terra natal de Martinho Lutero, Savonarola, John Wycliffe. A Inglaterra que foi berço de John Calvino. Hoje é um continente pós-cristão. Apostatou, se esfriou. As etnias são pequenos povos. Estima-se que hoje existem 11.227 etnias no mundo.
Destas 11.227 etnias, 6.614 têm menos de 2% de cristãos evangélicos. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca leram uma página da Sagrada Escritura, que nunca leram um versículo do Santo Livro, que estão em completa miséria e condenação total em todo o globo terrestre. O presidente John Kennedy, quando foi assassinado em Dallas, em 1963, dia 22 de novembro, lembra-se? O presidente Kennedy, no seu desfile, é assassinado. Em 22 de novembro de 1963, em 12 horas, metade do globo terrestre, metade do planeta, foi informado da morte de John Kennedy. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus morreu na cruz, e quase metade da terra ainda não conhece ele. Em 12 horas, metade do globo ficou sabendo da morte de Kennedy. Em 2000 anos, metade do globo ainda não sabe da morte de Jesus. Preste atenção nesses números. Estatísticas mostram que nos últimos 60 anos houve uma explosão de seitas orientais e de religiões pagãs como nunca na história. O islamismo em 60 anos cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo cresceu apenas 47%. O mundo está perdido. Hoje, a religião que mais cresce é o Islã. O alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Se os muçulmanos fossem cristãos, o mundo estaria vivendo um avivamento. Jesus seria o Senhor da terra. Mas infelizmente, o que está alcançando o mundo inteiro é o Alcorão, é Maomé, é Alá, e não é o Senhor Jesus Cristo. O alvo deles é alcançar o mundo inteiro. Na Europa isso já está acontecendo. Um dos propósitos do islamismo é transformar a Europa em um continente muçulmano, islâmico. O Sandro esteve lá, o José esteve lá, o pastor Danilo esteve, eu estive. Eles estiveram na França, na Itália, estiveram na Rússia. Você vê uma explosão de muçulmano nos aeroportos, nas capitais das grandes nações. Você vê muçulmanos em todos os lados, fazendo negócio, fechando negócio, tomando a liderança, tomando a égide das nações. Os muçulmanos têm crescido. Hoje o islamismo é a religião predominante de 43 países. Em 43 países do globo, os muçulmanos, o Islã é a religião predominante do país inteiro. Só no Egito, 94% da população é islâmica. Na Arábia Saudita, quase não se faz menção da existência de uma igreja cristã sequer. Esses países estão completamente perdidos. Na Suécia, na França e na Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Países ricos da Europa, influentes,
países que já tiveram grandes homens de Deus, hoje os muçulmanos ocupam o segundo lugar. Na Alemanha existem mais de 2 milhões de muçulmanos, berço da reforma, país de Lutero. Os muçulmanos estão invadindo a Europa. Nas Ilhas Britânicas existem mais de 1 milhão de muçulmanos, mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas, só nas Ilhas Britânicas. Dos crentes convertidos na Inglaterra, só 4% frequentam os cultos. A Inglaterra, que foi o país de Richard Baxter, Joe Owen, país de Hudson Taylor, país de William Carey, país de Martyn Lloyd-Jones, de Morgan Campbell, país que foi berço de avivamentos. Hoje as igrejas estão sendo fechadas e estão sendo abertos bares, clubes e mesquitas. Os muçulmanos estão dominando. Na antiga Iugoslávia foram construídas mais de 600 mesquitas depois da Segunda Guerra Mundial. O Islã é uma praga que está lastrando com tanta força no globo e nós não temos sequer uma pista disso. A força dos muçulmanos é violentíssima. A consagração, a doação, a entrega que eles têm ao seu Deus, à sua fé, coloca o cristianismo contemporâneo no chinelo. É como se eles avançassem num avião supersônico e nós fôssemos de charrete, no que diz respeito ao evangelismo. A Holanda, a famosa Holanda dos reformadores holandeses, onde aconteceu o concílio de Dort, na cidade de Dortmund, hoje está cheia de prostituição na praça, drogas liberadas, e o dinheiro que se arrecada em termos religiosos se arrecada para a construção de mesquitas. Na Holanda, a construção de mesquitas, o crescimento muçulmano está a todo vapor. Não se vê missionários na Holanda, não se vê evangelismo, não se vê avivamento na Holanda, mas se vê uma explosão muçulmana dominando a Holanda. Nos Estados Unidos da América existem mais de 3 milhões de muçulmanos. Escute esse dado e não tire da sua cabeça nunca mais. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que toda a igreja investe em missões no mundo inteiro. Os muçulmanos investem na América mais dinheiro que toda a igreja investe em missões em todo o mundo. Já disseram um tempo atrás que o americano gasta mais com goma de mascar, chiclete, do que com missões. Isso é verdade. Fazendo dos muçulmanos uma das maiores pragas contra o cristianismo já vista. Você já imaginou nós termos 2 bilhões de muçulmanos na terra? Você já imaginou o trono de Deus ser empurrado para ser adorado a Alá, Maomé? Não seria um dos braços do anticristo? Não seria a Babilônia do Apocalipse? Não seria o retorno de Nabucodonosor, dos caldeus? Não seria o cenário para a volta de Jesus? As testemunhas de Jeová, uma das seitas mais abomináveis do mundo, uma das maiores heresias que já se manifestou. Eles negam a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo. Eles fazem a confusão com os 14 mil de 144 mil do Apocalipse. É uma blasfêmia. Eles possuem a maior gráfica e o maior equipamento e mais sofisticado de impressão religiosa do mundo.
Depois da Segunda Guerra, a igreja foi acusada de ensinar leitura para as pessoas. Mas não era a igreja que estava ensinando, eram as testemunhas de Jeová. Nenhuma outra religião publica livros, revistas, notas, artigos e jornais em todo o mundo como as testemunhas de Jeová. A revista Despertar e Sentinela já teve bilhões de exemplares publicados desde o seu fundamento. É uma das seitas que mais se alastra no mundo. É uma das seitas que mais cresce no mundo e leva milhares e milhões ao engano. É um dos melhores métodos de evangelismo que existe no mundo. Todas as bases das testemunhas de Jeová têm os mapas da cidade, e eles vão em todas as ruas e todas as casas da cidade inteira, de porta em porta, sendo mordido por cachorros, sendo espancados, sendo feridos com água fervente, mas eles não desistem. Testemunhas de Jeová. Mormons, os santos dos últimos dias, a igreja dos santos dos últimos dias, é uma das seitas mais milionárias do mundo. Nos últimos 6 anos, os Mormons cresceram 460%. Você vê os templos que eles constroem, só em Franca tem 3 grandes templos belíssimos. É uma religião milionária que está explodindo em todo o globo. Brasil, o que mais tem crescido são as seitas orientais. Está havendo nos últimos 20 anos uma explosão de Seixonoe, Ordem Rosa Cruz, budismo. No Brasil, Hare Krishna, ciência cristã e messiânica, tem atracado nas praias brasileiras e sendo consumido pelos cristãos. Estima-se que no Brasil ainda existem 123 milhões de católicos. E dizem que o país está em avivamento. E dizem que o país está gozando de um avivamento. Aonde? 123 milhões de idólatras, condenados, cegos. O Brasil, de um tempo para cá, foi considerado o maior país espírita do mundo. Houve nos últimos 15 anos uma explosão do espiritismo com esses filmes e livros publicados. Nosso Lar, filme do Chico Xavier, arrogou ao Brasil o título do maior país espírita do mundo. Franca foi um tempo considerada a cidade que você mora, em termos de proporção, a maior cidade espírita do Brasil. Proporcionalmente. Existem centenas e milhares e centenas de milhares terreiros de macumba, umbanda, quimbanda, médiuns, passes, em todo o Brasil. Esse é o estado do mundo. Esse é o estado do homem moderno. Ele está abaixo maldição. Ele está perdido. Vejam as estatísticas. Por que eu iniciei o culto abrindo em Mateus 24 e Jesus alertando quando vede todas essas coisas? Sabei que está próximo o fim. Nós estamos vivendo o fim. Todas as profecias até o exato momento já foram cumpridas. O retorno de Jesus está muito mais próximo do que você pode imaginar. Jesus está às portas. Jesus vem sem demora. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem despejar os juízos dele sobre a terra. E o tempo do fim se aproxima. E a volta de Jesus está muito mais próxima que imaginamos.
O que isso tem a ver com evangelismo e missões? Significa que nós temos pouco tempo. Nós temos pouco tempo para salvar essa multidão, esse bilhão de bilhões perdidos. Você não tem mais tempo a perder. Olhe para suas cãs, olhe para a sua idade, olhe para a condição do mundo, olhe para a figueira, olhe para os sinais, veja o fim se consumando. E se o fim chegar e essas pessoas se encontrarem nesse estado, elas serão condenadas, elas serão mortas, elas irão ao inferno. E só tem uma maneira dessas pessoas serem salvas, só tem uma maneira de tirá-las da escuridão. Se elas morrerem nessa condição, todos esses dados, números, estatísticas que eu leio, em nível municipal, estatal, nacional, mundial, global, continental, estão sob Romanos 6:23, Romanos 3:23, estão sobre Romanos 4:12, sobre Ezequiel 18:4, estão no pecado, todos pecaram, eles estão destituídos ou carecem da glória de Deus, e o salário deles será inevitável, a condenação eterna, a condenação final. Pastor, no que implica essas pessoas morrerem como elas estão? Para onde elas vão? Vamos ver esses números que eu li, abrindo em Lucas 16. Vamos ver o que elas vão sofrer. Lucas 16. Parábola do rico e Lázaro. Lucas 16. Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vejam para onde essas pessoas vão. O termo inferno aqui é Hades, mundo dos mortos, já é uma prefiguração do inferno. Se essas pessoas morrerem no estado que elas estão, elas se juntarão este rico da parábola. Elas sofrerão, primeiro a Bíblia diz, tormentos, não só um tormento, mas tormentos. A pessoa que for condenada sofrerá tormentos, sofrerá aflições, sofrerá males, como disse Abraão no texto. Essas pessoas não estão fadadas a ficar numa sala escura apenas, não estão fadadas a serem divididas de outros espíritos de luz. Essas pessoas estão fadadas ao sofrimento eterno, a males eternos, a punição eterna, ao castigo eterno. Segundo, quando ele roga a Abraão, Abraão diz para ele: lembra-te,
a memória não vai ser tirada. Os condenados terão consciência, noção de existência. Descartes disse: penso, logo existo. O ser humano tem noção da própria existência. Lá no inferno, eles terão noção da sua própria existência. E eles terão toda a sua memória intacta. Você já imaginou o horror? Longe dos entes queridos, tendo em mente os pecados, a desobediência, as oportunidades que rejeitou do Evangelho, pois essa multidão de bilhões, se for condenadas, sofrerá suplício, castigo, a ira de Deus, tormentos eternos, e a sua consciência não será tirada. O que mais? Além de tudo, está posto um grande abismo. Ninguém daqui pode ir até você, e ninguém daí pode ir até aqui. Sabe quanto é o tempo do castigo? Uma eternidade. Manda Lázaro vir aqui, ele não pode ir aí e você não pode sair daqui. Essas milhares de almas estarão condenadas por toda a eternidade. Manda Lázaro vir aqui. Você não pode receber visitas no inferno. Essa multidão de ímpios jamais verá sua mãe de novo, os seus filhos, os seus pais, jamais verá um anjo, jamais verá a presença santa de Deus, jamais será visitado por um santo, jamais será evangelizado, nunca mais verá a face de um santo. E ele sair de lá, não vai haver chaves no inferno, porque não vai haver portas, não haverá túneis, não haverá saída, é uma dimensão. Quem se lembra do filme da década de 70, Superman 1, 2 e 3, Superman 2, aqueles 3 inimigos, ficavam presos na prisão fantasma. O inferno é mais ou menos aquilo, é uma outra dimensão, não é alguns quilômetros do Brasil, que dá para você sair correndo. É uma dimensão que não existe saída nem entrada. É um vácuo feito para castigar os pecadores. Terceiro, manda Abraão, Lázaro molhar o dedo com água e pôr na minha língua. Não. O que significa? Lugar que não haverá alívio da dor. Quem já ralou o braço, dói tanto, mas na mente já está condicionada, vai passar e passa. Quem já teve enxaqueca, toma um remédio 40 minutos, 1h30, vai passar, passa. Quem teve um trauma, cirurgia, 1 semana, pontos, 2 semanas, 3, passou. Quem já teve agonia no peito, aflição, depressão, agonia porque o marido não chegava, agonia porque o filho não deu notícia, meu Deus, onde esse menino está, sumiu, aí ele aparece de manhã, aí o marido liga, não, eu parei aqui no posto, estou abastecendo. No inferno não haverá alívio, não haverá dores tremendas. Eu estou com sede, porque essa chama me atormenta, essa chama me arde. Alivia a minha dor, Abraão. Não haverá alívio de dor no inferno, não haverá alívio do tormento no inferno. Não haverá remédio, medicação, regeneração da carne putrefada, não haverá alívio no inferno. Ele diz, tem misericórdia, pai Abraão. A Bíblia diz assim, Mauri, o juízo de Deus é sem misericórdia. Não existe misericórdia no inferno. Ela foi cessada. O trono de misericórdia é agora,
Hebreus diz: entrai confiadamente junto ao trono da graça, para que possa alcançar misericórdia e achar graça. Hoje o trono é de misericórdia e graça. Neste tempo, o trono é o trono de julgamento. Não há misericórdia no inferno. Tudo isso vai acontecer se esses pecadores continuarem no estado que eles estão. Nações inteiras vão ao inferno. Pastor, como é que você diz isso? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivessem feito os milagres que aqui se fez, há muito teriam se arrependido como pano de saco e cinza. E tu, Cafarnaum, a tua soberba te eleva até os céus, mas tu serás abatida até os infernos. Cidades inteiras, povos inteiros, religiões e seitas inteiras engolidas pelo inferno. É o estado deles. Talvez dentro dessa estatística entra teu marido, entra teu esposo, entra tua esposa, entra seus pais, entra seus vizinhos, entra seus filhos, entra os colegas de trabalho, os colegas de escola, os reitores, os professores, os clientes. Eles estão dentro dessas estatísticas, baixo uma maldição terrível. Só uma chance para eles. Só uma chance para eles serem salvos. Só um meio desses povos serem salvos. Jesus, sabendo disso, organiza a grande comissão. Ele chama a igreja dele. Ele chama os que não estão sob a ira mais. Ele chama os remidos e dizem para eles: vão até essas nações, até esses povos, esses continentes, essas etnias, essas seitas, essas religiões, e preguem o meu santo evangelho. A única maneira desses povos serem salvos é o evangelho de Jesus, é o santo evangelho, a boa notícia que um justo Deus deu o seu filho para morrer na cruz pelos muçulmanos, kardecistas, católicos, budistas, orientais, ateus, e só crendo no Filho de Deus eles poderão ser salvos. Agora vai a pergunta: como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Só tem uma maneira dessa multidão ser salva: é através do evangelho. O evangelho não é conforto para você não, filho. O evangelho não veio dar carro e casa não. O evangelho não é uma igreja para ter um ambiente, sair com paz. O evangelho é para resgatar essa multidão. O evangelho é para tirar ela das crendices, do engano, do pecado. Só o santo evangelho. Agora, como que o evangelho chega até elas? Através de você. A grande comissão não consistiu em Deus enviar anjos. A grande comissão não consistiu em Deus enviar arcanjos. A grande comissão não consistiu em enviar querubins. A grande comissão não consistiu em Deus enviar serafins. Ele não incumbiu a missão de levar o evangelho. Ele não deu ordem à tarefa da grande comissão a outra criatura, a outro povo no universo, a não ser a sua santa igreja. É a igreja de Cristo que foi dada a tarefa da evangelização mundial. Portanto, a partir de hoje, saiam dessas portas, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra.
eles só podem ser salvos pela pregação do Evangelho. E só você pode pregar o Evangelho a eles. Eu vou encerrar com isso aqui, porque eu vou discorrer isso em outros cultos. Presta atenção. Eu vou ler esse texto, eu vou pregar ele de novo. Eu te li aqui as estatísticas do estado da raça humana. Dentro dessas estatísticas está seu pai, sua mãe, teu esposo. Gente aqui está sentada aqui dentro, está aqui. Filhos, aquele colega do banco, amigo que senta atrás na escola, o reitor, o professor, a tia, a avó, o vizinho, está aqui. Só tem uma maneira deles ser salvos. Aprova a Deus salvar o homem através da loucura da pregação. É pela loucura da pregação. A Bíblia diz que o homem é salvo pela fé, não é? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Quando alguém crê, é salvo. E como ele crê? O que produz fé? Romanos 10, 17. Porque a fé vem, ela é produzida pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Para que essa multidão seja salva, ela tem que crer. Para ela crer, ela tem que ouvir o Evangelho. Para ela ouvir o Evangelho, você tem que ir até ela e pregar o Evangelho. Você tem que ir até o seu marido e pregar o Evangelho. Você tem que ir até sua esposa e pregar o Evangelho. Você tem que ir a seus filhos e pregar o Evangelho. Você tem que ir até os seus pais e pregar o Evangelho. Você tem que ir na repartição que você trabalha e pregar o Evangelho. Nos seus clientes e pregar o Evangelho. Tem que ir nos seus professores e pregar o Evangelho. Até os alunos e pregar o Evangelho. Até sua cidade natal e pregar o Evangelho. Você tem que pregar o santo Evangelho. Assim elas ouvirão, assim elas crerão, e assim elas serão justificadas, salvas, com a pregação do Evangelho. Igreja, eu vi um homem de Deus pregar uma vez, na época até que ele era de Deus ainda. Ele pegou o mesmo papel que eu e disse assim, ó: essas estatísticas não me deixam dormir. Não me deixam dormir. Se você é um crente salvo, como é que você dorme sabendo que 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia? Como é que você dorme sabendo que quase 1/3 do globo terrestre nunca ouviu Jesus? Como é que você dorme sabendo que seu marido pode ter um infarto hoje para o inferno? Que o seu pai pode ser achado num terreno baldio, morto, condenado? Como que você dorme? Se isso aqui não mexer com você, eu não sei o que vai mexer. Você já imaginou se a sua mãe for para o inferno? Você já imaginou se o seu marido, se o seu filho? Quem tem filho ímpio aqui, levanta a mão. Vou levantar. Quem tem pai ímpio aqui, levanta a mão. Quem tem esposa ímpia, levanta a mão. Quem tem marido ímpio, levanta a mão. Quem tem alguma pessoa da família ímpia, levanta a mão. Deixa eu perguntar por você. Por que ela ainda é ímpia? Por que ela ainda é ímpia? Qual que é o seu papel aí nessa família? Você já imaginou se o seu pai vir a óbito essa noite? Você já imaginou se a sua esposa vir? Se o seu marido vir? Se os seus filhos? Você já imaginou você no velório dele, vendo o corpo dele inerte, morto?
você dizer: eu não consegui. Você foi condenado. Quando você vê aquele corpo inerte, cheirando aquelas flores, morto num bar, morto num carro capotado, bêbado, morto num motel, morto na droga, morto no vício, e você vai dizer: morreu, se foi, acabou, e agora aqui jaz o corpo. Onde está a alma? No Sheol. Aí sabe o que é interessante? Você vai viver alguns anos ainda. Ele morre hoje, ele vai estar no inferno hoje. Amanhã você acorda, ele vai estar no inferno amanhã, mais baixo. Daqui uma semana, ele está lá no inferno ainda. Daqui 5 meses, ele vai estar no inferno. Quando sua filha fizer 8 anos, ele vai estar no inferno. Daqui 15, quando ela estiver entrando na faculdade, ele vai estar no inferno ainda. Como é que você vai conviver sabendo que teu pai está no inferno? Como é que você vai subir para pregar aqui, sabendo: enquanto eu prego, meu pai arde nas chamas do inferno? Como é que você vai evangelizar sabendo: a minha mãe está queimando no inferno hoje, e daqui 15 anos ela estará queimando, daqui 60 ela estará? Como é que você consegue chegar num domingo, cortar um bife e comer sabendo: enquanto eu corto esse bife, a minha mãe, o meu pai está no inferno agora, sofrendo, e ele não pode sair lá mais? Por que eu não preguei? Por que eu não chorei? Por que eu não jejuei mais? Como é que você consegue ir num shopping? Estou aqui no shopping, mas a minha mãe está no inferno. Ela está lá agora. Ela está lá agora. Eu não orei. Eu não chorei por ela. Eu não preguei. Eu não paguei o preço. Ela está lá. Como é que você consegue viver? Imagina eu como pastor, se souber que a minha mãe foi para o inferno. Como é que eu toco a minha igreja? Como? Todo dia que eu subir para pregar, eu vou saber: ela está lá. Quando eu estiver preparando o sermão, ela está lá e eu não posso tirar ela de lá mais. Quando eu for passear no shopping com meu filho, ela está lá no inferno. Ela está lá agora, nesse exato momento, e nunca mais vai sair de lá. Nunca mais. Daqui 15 anos ela ainda estará. Daqui 25 ainda estará. Quando eu estiver velho, aposentado, também estará. Igreja, contudo eles ainda não morreram. Eles ainda estão vivos. Eles são arrogantes, eles são soberbos, eles são endemoniados, eles são carnais, eles são vaidosos, mas eles ainda estão vivos. Chore enquanto estão vivos, pregue enquanto estão vivos, jejue dias, noite, meses, anos, até que o Espírito Santo tenha misericórdia e salve. Porque depois que eles forem como o rico, nunca mais eles são de lá. Já pensou, dona Dora? Ele falando: Dora, molhe a ponta da minha língua, Dora. Eu não posso mais. Já imaginou, Sandra? Bem, molhe a minha língua. Não tem mais jeito. Pois eu te digo, se você não pregar, vai acontecer isso. Se você não chorar por essa alma. Tem obreiro que me procura: ah, pastor, eu já desisti dessa menina. Ah, pastor, desisti desse cara. Ah, pastor, não.
se você não sofreu dor de parto, se você não passou madrugadas insones por um pecador, você não pode desistir dele. Spurgeon dizia, Charles Haddon Spurgeon, vocês podem até para o inferno, pode até ir, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver primeiro. Vão ter que me matar para ir para o inferno. Não vai ser fácil vocês irem para o inferno nessa igreja, porque tem um homem orando, jejuando, até que um dia o Espírito Santo rompa esse coração e quebre as suas rótulas, e você se dobre ao senhorio de Jesus e ao santo evangelho. Vocês podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Fecha os olhos, vamos orar.